É isso aí, pessoal. Boa noite, bem-vindos. Bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso Três Cabeças, projeto literário formado por um grupo de amigos, por três amigos inicialmente, mas que à medida que o tempo vai passando, vai agregando, né? Somando muitos outros amigos a este grande projeto. Cada um de vocês que está aqui presente hoje conosco, na verdade, faz parte desse projeto também. Embora a gente converse, grave, sempre é muito bom ter o feedback de vocês, o retorno de vocês sobre os livros que a gente traz, que a nossa curadoria, né, especial traz para a gente. Eu vou já apresentá-los para vocês. E hoje à noite é mais uma grande alegria ter vocês conosco. Hoje, especialmente, nós estamos fazendo uma live, numa sessão especial dentro dos Três Cabeças, inicialmente nesse formato de live na plataforma do Instagram, mas que no futuro não muito distante irá também para as outras plataformas de podcast, aí vocês poderão escutar na plataforma que vocês quiserem, e no formato de vídeo também disponível no nosso canal no YouTube. Hoje nós estamos recebendo a ilustre presença de um grande amigo meu. Como eu disse agora há pouco, ainda nos bastidores, eu sou super suspeito para falar sobre ele, porque é um amigo muito querido e acreditando muito na frase que diz que Deus não deixa duas pessoas passarem pela vida uma das outras sem nenhum objetivo, eu creio muito na ação da mão de Deus, me apresentando o Breno, a sua família e fomentando, né? Gerando e fortalecendo a nossa amizade. O Breno Alves é o nosso convidado de hoje, pessoal, vocês já conhecem ele dos outros vídeos. Nascido em Crateús, no Ceará, o Breno é um bom cearense, mas aqui eu ouso falar que ele é metso-metso, ele é meio cearense, meio piauiense, viu? Puxando a sardinha um pouco para o meu lado também. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, estudou também Teologia na Faculdade Católica de Fortaleza e Filosofia pela Pontifícia Universidade do Chile, Santiago do Chile. Ou seja, o homem não é pouca coisa não, viu? Ele é apaixonado pela literatura desde criança. Na verdade, assim, desde que eu conheci o Breno, é como se a literatura, né, o hábito da leitura, os livros e o ato de escrever é algo que vem como um estandarte, né, vem na frente dele. Então você já conhece o Breno, conhecendo o Breno apaixonado pela literatura. Isso é muito legal e é algo que acaba facilitando a formação de vínculos, né, e fortalecendo a amizade também. Por um bom tempo na vida dele, ele chegou a participar e fez publicações também para sites na internet, sempre com conteúdo assim mais formativo dentro da área da espiritualidade e juventude. Isso é uma coisa muito forte na vida do Breno e eu sempre quis destacar isso, falar para todo mundo, né, porque ele tem textos maravilhosos, tá bom? Ele é blogueiro, ele tem um site também, um blog, no qual ele publica alguns desses contos, alguns desses textos de espiritualidade. Ele atualmente tem 2 livros, mas hoje, especialmente, nós vamos conversar sobre o primeiro deles, né? Eu tô com o meu aqui também, eu vou mostrar porque... Deixa eu pegar aqui. O Náufrago, tá? Que é o seu primeiro romance. Ele é apaixonado por poesia também, viu, gente? Mas o Náufrago é um livro no formato de romance, tá certo? Essa edição que eu tenho é a primeira edição. Eu tenho uma dedicatória, viu? Especial para os amigos. Acredito que a Fernanda e a Flávia também tenham ganhado. Eita! E... essa edição é pela editora Giostre. Eu vou fazer logo um pouquinho da propaganda, porque a gente consegue comprar o livro ou na própria mão do Breno, né, entrando em contato com ele, mas você também consegue através da Amazon, viu? Eu não sei, eu acho que tinha também na Cultura, né, Breno, para vender? Eu me Nessas lembro. livrarias todas, tem. Na Livraria Cultura, todas as livrarias online Você de livros da consegue, própria né? iniciativa você consegue comprar. Na Amazon também, consegue comprar. Ótimo. Tem uma coisa que eu queria só destacar em relação à tipografia, antes da gente entrar diretamente no livro, viu, Breno? É uma coisa bem... porque assim, eu sempre olho, né?
Depois que eu abro o livro e cheiro, que é a primeira coisa que eu faço, eu olho muito a tipografia. Então, ela tem uma letra com um tamanho bom para você ler, não é cansativo, tá? E esse papelzinho de uma gramatura mais espessa, né? Ele tem uma sensação de toque que é super agradável, assim meio aveludado, passa aquela impressão mesmo de algodão na página. E a cor do papel, você vai achar ela um amarelo um pouco fosco. Essa cor, ela é própria para não cansar muito a sua vista, viu? É coisa de quem é, como diz, traça de biblioteca. Então a gente acaba indo buscar essas outras referências. Mas, enfim, voltando para o que é importante, que é a presença do nosso ilustríssimo autor e meu amigo pessoal, Breno Alves. Quer te falar alguma coisa sobre ti, Breno? Te apresentar para o grande público? Só deixar bem claro, né? Eu sei que todo mundo que segue a página já sabe, né? Que nós formamos o grupo Três Cabeças. Uma das cabeças desse vídeo cassete não está presente. Pode ser que ela apareça aí em algum momento. Mas a gente tem esse projeto que a gente começou esse ano, né? O Três Cabeças, em que a gente faz uma análise. A gente faz uma análise mensal de um livro, um grande livro da literatura universal, né? E a gente procura sempre fazer o vídeo no nosso canal do YouTube e a gente também colocar em formato podcast. Como você mesmo falou, são 2 livros, esse romance, Náufrago, e o livro que eu publiquei online na Amazon, né, que é o Ser Espiritual, que é um livro que nada mais é do que um compilado desses textos que você falou, desses textos que foram as minhas colaborações em vários sites, revistas, católicos, textos que foram escritos aí ao longo de 13, 14 anos. E aí eu fiz uma seleção, um apanhado, fiz algumas modificações e publiquei como livro, como coletânea, e está no Amazon lá disponível para compra, mas é um livro só online, não tem físico ainda. Pode ser que aí que no futuro, se Deus quiser, as coisas se organizarem, a gente possa publicar esse livro em formato físico também. Como você falou, sou que nem a pizza, né? Mezzo calabresa, mezzo margherita, né? Mezzo cearense, mezzo piauiense, né? Nasci em Crateús, mas me criei numa cidadezinha chamada Piripiri, né? Primeira cidade, quem vai de Fortaleza para Teresina, a primeira cidade depois da fronteira. E só uma correção, na verdade eu não tenho hábito da leitura, eu tenho um vício, é diferente. Porque eu não é uma coisa assim muito organizada, né? Porque quando a gente fala em hábito, a gente normalmente fala de uma coisa que é organizada, que a pessoa tem horários. Não, no meu caso, não tem em absoluto nenhuma coisa formal, nenhuma coisa organizada. E é isso, assim, gosto de escrever desde criança, gosto muito de ler, e nós estamos aqui para conversar sobre o livro, né? Também falar, acho que é importante dizer, em comemoração aos 5 anos da publicação do livro, né? O livro foi publicado em 2016, né? Na feira, apesar de não ser um livro infantil, foi lançado na feira do livro infantil que se realizou lá no Centro Cultural da Grande Mar. A editora que publicou, ela tinha um stand lá e organizou o lançamento. E aí o livro agora em junho completou agora dia 11, 5 anos do seu lançamento, e essa é a razão de ser dessa live aqui. A gente conversa. Olha que bom. Especificamente esse detalhe sobre a feira onde ele foi lançado, eu não conhecia na época, né? Mas é muito bom saber. Bom, Breno, e eu queria só antecipar para as pessoas que estão participando, para as pessoas que estão assistindo, que elas fiquem à vontade para colocar nos comentários as perguntas que elas quiserem, que elas tenham vontade, né, em relação ao Breno como autor e ao livro propriamente dito. Eu sei que algumas das pessoas que estão nos assistindo chegaram a ler o livro, então elas já possuem uma experiência, não é? E é interessante que elas possam interagir também, tá bom? E eu tive a oportunidade de reler O Náufrago
né? A feliz oportunidade de reler o Náufrago agora nesse mês, há mais ou menos uns 15 dias. E interessante porque eu não sei como vocês são, mas eu sou do tipo que lê riscando, sabe? Eu vou eu vou fazendo os esqueminhas, vou. Tem gente que enche o livro de papel, né? Como eu disse para vocês, esse tem uma diagramação tão legal que ele me deixou todos os espaços que eu precisava para ir escrevendo também. Aí o que é que acontece? Quando eu fui ler agora pela segunda vez, Breno, eu tive a oportunidade de ter uma nova visão em relação ao texto, em relação à história, e eu percebi muitas coisas, porque na época que eu li, a gente tinha acabado de se conhecer, mais ou menos, né? Então, assim, a gente começava a conversar, começava a engrenar a nossa amizade. Então, assim, eu era para você um ilustre desconhecido e você também era para mim um ilustre desconhecido. E eu tinha várias coisas que eu ia anotando e que eu acho que eu nunca te perguntei. Porque, na verdade, eu tenho a impressão de que essa nossa conversa de hoje é a primeira vez que eu vou falar as minhas impressões do Náufrago pro Breno. Não basta contar as impressões, tem que, né, compartilhar tudo que está. É verdade. Mas tá certo, eu acho fantástico. E a primeira coisa que me saltou, Breno, no texto, assim, primeiro foi a disposição de capítulos. Eu gostei muito da sua forma de escrita e uma das coisas que me chamou a atenção foi em relação à maneira como você é descritivo no ponto certo. Sabe, quando você vai. Eu até cheguei a anotar que você descreve os elementos da natureza que estão compondo o cenário, e isso me chamou muita atenção. Olha, gosto da forma como descreve os elementos da natureza que compõem o cenário. Aquilo me ambientava na história de uma forma e me ajudava a perceber a localização dos personagens. E isso foi uma primeira coisa que me chamou muita atenção no teu texto, sabe? É a presença dos elementos naturais. A minha câmera está só diminuindo a luminosidade. Eu espero que não esteja apagando aí para vocês, Tá não, né? tranquilo, Tá bom. tá tranquilo. Em relação à ambientação dos personagens, mas destacando a presença dos elementos da natureza no teu texto. E aí eu vou percebendo que os personagens, de alguma forma, eles se relacionam com a natureza. Tem uma coisa em relação a isso que eu acho que ficará mais para o final da nossa live, porque é um gancho mesmo para o final dela. Mas o livro começa assim, né? Ele começa falando sobre as ondas do mar, sobre o mar em si, sobre a composição daquele dia, e um pai e um filho que se encontravam adentrando aquelas águas. Se eu não me engano, era um domingo, né? Os amigos do pai estavam ali na beira do mar, bebendo, conversando. O Rafael, que é o nosso protagonista, ele vai adentrando ao mar com o seu pai, no ensaio da sua primeira lição de nado, né? E a mãe dele, aquela figura na beira da água, completamente nervosa, né? Meu Deus, o que é que vai dar nisso? Cachaça com água. E, Breno, eu acho que uma pergunta que vem muito à nossa mente é, assim, dentre várias, é quando tu pensou na história, isso é uma curiosidade, quando tu pensou na história, você já tinha ela na sua cabeça em relação à história concreta do romance e a ambientação dela? Ou foi a história nasceu primeiro na tua cabeça e depois tu encontrou esse ambiente, essa relação com o mar, com o oceano, como o grande elemento que se linkava à história? Essa pergunta é boa porque dá para eu contar um pouco como foi que o romance surgiu, né? Porque, assim, desde criança, como eu falei antes, eu escrevo, né? Só que a gente vai escrevendo pequenas histórias. Eu tive textos publicados em jornal de faculdade,
coisas assim que eu ia mostrando para os amigos, as pessoas mais próximas, mas assim, não era uma coisa que eu divulgasse amplamente, e não era uma coisa também, não eram textos grandes, né? Nessa época, quando a primeira vez que eu pensei em alguma coisa que redundaria na história do livro, foi para um culto. Isso foi em 2005. Mas a história do conto, ela era a história do Rafael, do personagem que depois ganhou o nome de Rafael, e da personagem que depois ganhou o nome de Marina. Essa seria a história do conto, a história desse relacionamento, e já tinha um pouco também essa história do mar. Né? Na minha cabeça já tinha a história do mar. Mar como cenário, mar como elemento de ligação. No primeiro momento, ele seria um surfista, né? Não seria simplesmente uma pessoa que fosse apegada ao mar pura e simplesmente, assim, um nadador, uma pessoa que gostasse, mas era um cara que tinha uma relação intrínseca com o mar. Né? Mas aí, assim, naquela época eu comecei a escrever, mas o conto não foi para frente, ele ficou incompleto, inconcluso, mas de alguma forma a história ficou. E essa história ficou comigo durante 9 anos, né? Porque essa história do conto ficou comigo de 2005, eu escrevi isso em 2005, e aí em 2014, depois de uma série de acontecimentos que aconteceram na minha vida, assim, acontecimentos assim, traumáticos, eu tive a oportunidade de colocar, é, é, de, de colocar a história adiante. E ao longo desse tempo, até mesmo por causa das minhas experiências pessoais, das minhas vivências, e também eu tive, durante esse tempo, durante esses 9 anos, a possibilidade de reavaliar muitas coisas na minha vida, né? Nesse meio tempo, eu entrei no seminário, tive uma experiência muito profunda de vida religiosa, profunda e ao mesmo tempo também muito complicada, e, e muitas coisas entraram no caldeirão dessa história, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque nesses 9 anos, o eixo principal da história, ele meio que se deslocou. O protagonista, Rafael, ele continuou, mas ao invés de eu focar a relação dele com a personagem que ganhou o nome de Marina, eu resolvi focar a relação dele com o pai. Esse ser o ponto focal da história, o ponto principal. Ao longo desse tempo, a história ela ia na minha cabeça, armazenada, né? Mas eu não tinha oportunidade de escrever, não tinha como, não tinha tempo, estudava e tinha uma vida muito, muito agitada. Em 2014, eu me vi numa situação que eu não estava nem trabalhando, nem estudando, eu estava em casa e estava passando realmente por um momento muito difícil na vida. E aí, para não enlouquecer, eu comecei a escrever e retomei essa história, né, desse personagem, já com esse novo foco. E o que era para ser um conto acabou se tornando um romance. Mas não porque eu quisesse necessariamente escrever um romance. Eu nunca na minha cabeça imaginava que eu fosse escrever um romance. Mas porque eu comecei a escrever e a história já estava em 100 páginas, eu digo, não, isso vai dar para mais. E a história meio que foi se desenvolvendo por si mesma. Assim. Eu não tinha um plano muito definido. A história ela foi criando raízes e ela mesma foi se contando para mim. Eu sei que é meio louco dizer isso, mas é verdade. A história ela foi se desdobrando à medida em que eu ia escrevendo. E aí, essa ideia, que acabou se tornando a ideia principal do texto, que é a relação do pai com o filho, ela norteou todos esses relacionamentos, que são os relacionamentos desse protagonista, com o pai, com a mãe, com essa menina, com os amigos, consigo mesmo, entendeu? E aí, nesse ponto, o livro foi ganhando vida, né? Ele foi ganhando carne. Mas uma coisa, para mim, era muito fundamental, que era a história do mar. Né? O mar como um lugar metafórico, um lugar físico, um lugar espiritual, vamos dizer assim. E aí o livro foi assentado sobre esse cenário do mar.
E com relação a essa questão da localização dos personagens no espaço físico, uma vez eu vi uma entrevista com a Adélia Prado, a poetisa Adélia Prado, e ela falava que ela escrevia a poesia dela muito fortemente inspirada pela pintura. E aí eu me lembro que, pensando muito sobre a minha maneira de escrever, a minha inspiração, assim, a maneira como eu escrevo é meio que como se eu estivesse fazendo cinema. A minha cabeça meio que funciona como uma câmera de cinema. Eu desenho as imagens, desenho a movimentação da cena como se eu tivesse com uma câmera na mão. Então, essa disposição do cenário, essa disposição dos personagens, essa sinestesia que você percebe no livro, é meio que uma inspiração que eu tenho muito no cinema, na movimentação cinematográfica, na disposição dos elementos. É como se eu estivesse vendo diante de mim aquilo que eu estou escrevendo. Como se fosse uma câmera de cinema mesmo, com fotografia, com disposição de elementos cênicos, entendeu? Então, para mim, é muito importante encaixar os personagens dentro de um espaço físico, dentro de um cenário, e fazer esses personagens eles se interagirem. Então, as coisas todas têm uma textura, as coisas todas elas têm profundidade, tem fundo, tem altura, tem comprimento. Então, tudo na minha cabeça funciona a partir dessa disposição cinematográfica, porque como eu gosto muito, nós dois gostamos muito de cinema, né? Uma paixão em comum também. Como eu penso a minha feitura do texto, eu penso sempre nessa disposição de cinema. Que interessante, Breno. Sim, porque a gente percebe que justamente que essa descrição, né, detalhada que você traz, mas sem ser abusiva dos cenários em que os personagens vão se localizar, elas enriquecem o texto e torna, além de entendível, né, mais inteligível, ela torna, ajuda o leitor a se localizar, né? Então, a impressão, não que eu seja da idade dos personagens, né, dos protagonistas, mas a impressão que eu tinha enquanto eu ia lendo era de participante, né? Realmente eu era uma terceira pessoa ali presente no meio do texto, no meio dos eventos principais ao longo da narrativa. Eu gostei muito, viu? Muito mesmo. Até me perguntei assim, eu digo, poxa, essa é a segunda vez que eu leio, mais pessoas precisam conhecer esse livro. Alguma coisa a gente tem que inventar para que as pessoas conheçam mais o Náufrago e possam mergulhar nessa aventura, viu, Breno? E eu acho que essa nossa live, ela é um primeiro momento, né? Um primeiro movimento, dentre vários outros que você já tomou, mas dentro dessa mídia digital, nesse sentido. Uma outra coisa que eu queria te falar, que me ficou muito forte nesse começo, e que é algo de primeiras impressões ainda, é em relação à estrutura da narrativa, né? Os capítulos, eles são relativamente curtos, o que também ajuda o leitor, principalmente aquele leitor principiante, a ter uma experiência com o livro, isso é muito agradável. Segundo, a forma como os capítulos estão dispostos, isso eu queria que tu explicasse um pouco para a gente, porque a gente vai percebendo que a gente tem como que duas linhas de narrativa que vão caminhando. Uma vai falando para a gente mais especificamente, pelo menos na primeira metade do livro, em relação ao relacionamento do Rafael com o pai dele. A gente descobre o que aconteceu com a mãe dele, mas a gente não descobre nas primeiras páginas. Eu acho que a gente passa um pouquinho da metade do livro para descobrir. E da outra linha narrativa, a gente tem um relacionamento do Rafael que é como as descobertas, né? Ele conhece a Marina. Primeiro você apresenta os amigos, né? O grupo de amigos. A gente vai falar um pouco mais adiante sobre eles, para depois ele conhecer a Marina. E aí a gente vai tendo esses capítulos se alternando, meio que se alternando, não é verdade? E a história vai caminhando e ela vai te apresentando um pouco de cada lado. Tu pode falar para a gente essa inspiração em relação a essa montagem, né, dos capítulos, ou como você disse, a história foi se contando e quando você percebeu ela estava feita?
Primeiro de tudo, assim, também meio que respondendo ainda a pergunta anterior a respeito da inspiração marítima, é, o tema principal do livro, ademais da paternidade, é um livro que trata sobre o tema da paternidade, ou seja, paternidade e filiação. Um dos temas fundamentais do livro também é a experiência da memória, né? Porque é o Rafael já adulto, né? Um futuro em relação ao que está sendo narrado no livro, ele está contando. Então, assim, a nossa experiência com as nossas memórias, nós não nos lembramos de uma maneira como se fosse um fluxo contínuo. Né? Não é que a gente tem as nossas memórias armazenadas na nossa mente como se fosse um DVD, uma fita, uma coisa assim, em fluxo contínuo. A gente se lembra de cenas, a gente se lembra de ocasiões, a gente se lembra de fatos. E aí eu fui me dando conta de que a força da inspiração marítima, ela descia a esse nível. Porque quando você volta para trás, você não se lembra de tudo, você se lembra de um fato específico. E aí isso me remetia muito ao movimento das ondas. Uma onda vem, ela se debruça sobre a areia, ela quebra na praia, e logo depois vem outra onda que se quebra atrás da onda que se quebrou anteriormente. Quando você entra na praia, você vai vendo uma sucessão de ondas, uma atrás da outra. Então, o fluxo de memória do Rafael, as lembranças que ele vai tendo são como se fossem ondas do mar. É uma depois da outra. Uma depois da outra. Uma vai dando vazão à outra. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Rafael volta para trás para contar essa história, esse ponto específico da vida dele, ele vai obedecendo a essa dinâmica. Uma memória vai puxando a outra. Uma memória vai puxando uma memória subsequente que tem a ver com aquela memória anterior. Eu tenho eu tenho um processo mnemônico, né? Eu tenho um processo de recordação de um fato específico, e esse fato específico vai, vai ser o ponto de partida com outro fato que tem a ver com ele e que vai puxando essa história para frente. Vai empurrando essa história para frente. Você está dando para entender? Então, Sim. essa alegoria, ela serviu para mim para construir a história. Mas isso também foi se dando de maneira muito orgânica e também muito intuitiva. Não é que eu me sentei e estruturei o romance. Não, eu vou escrever 20 capítulos, cada capítulo vai tratar. Não, eu escrevi um capítulo e aquilo dali já tinha um gancho para o capítulo seguinte. Então, no capítulo seguinte, eu vou contar outra cena que tem a ver com a cena anterior, mas que também está puxando a narrativa para frente. Então, por que eu digo que o livro foi se construindo? A história, eu fui o primeiro receptor dessa história que estava sendo contada para mim, de mim para mim mesmo. Porque à medida que eu ia escrevendo, é como um novelo, aquilo ia se descortinando para mim. E aí, quando eu vi, eu tinha cenas. E essas cenas separadas, elas vão compondo um grande mosaico. É como se fossem 20 contos que, somados, fazem com que esse romance tome forma. Mas se você me perguntar se eu tinha tudo esquematizado, tudo organizado, numa planilha. Não, não tinha nada, nada, nada. Até porque o meu estado de espírito, quando eu escrevi esse livro, ele não me permitia ter esse nível de organização mental. Entendeu? Meu que foi num jogo, foi no fluxo. Foi indo, foi indo, foi indo, e a coisa foi. Não foi uma coisa racionalizada. Que se eu for contar para ti, quer dizer, vou contar para ti não porque você esteve presente meio que na consequência de todo esse processo que
que acabou dando origem ao livro. A gente não se conhecia quando eu comecei a escrever, mas um pouco do que eu estava vivendo quando nós nos conhecemos tem a ver com o que eu vivi durante o processo de feitura do romance. E se eu fosse contar o pano de fundo da escrita do próprio romance, daria um outro livro, talvez mais volumoso do que o Náufrago. Se eu fosse escrever o making off, o negócio saía mais. Mas enfim, isso vai. No Ei, futuro a gente vê algo. diante disso vieram duas perguntas aqui para mim. A primeira delas eu acho que é uma das que você mais escutou o tempo inteiro, não é? Mas eu posso até falar a minha impressão, porque eu já conheço a resposta dessa, mas eu queria que as outras pessoas também ouvissem. Elas perguntam muito para você se o texto ele é autobiográfico, né? Se você é o Rafael. Acho que isso é uma pergunta que você escuta muito. Eu, nessa segunda leitura, eu ouso falar abertamente para o Brasil inteiro, em primeira mão, para o mundo inteiro, Breno, que talvez porque você é o autor, talvez porque eu lhe conheço, mas eu consegui perceber você, Breno, um pouco em vários personagens. É como se eles fossem realmente fragmentos de você, sabe? Claro que não na sua totalidade. Aqui eu preciso deixar isso claro. Eu não estou dizendo que o Breno era exatamente o Rafael, o Breno era exatamente o pai do Rafael, o Breno era... Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existem características em cada um desses personagens que eu consigo perceber como sendo fragmentos seus. Eu não sei, claro, se isso é verdadeiro, né? Porque quem pode dizer isso pra gente é você. Mas ao mesmo tempo, quando eu pensei sobre isso, eu também pensei que você é o pai desta obra. Estes personagens, eles são seus frutos, né? Eles são filhos seus, eles são seus frutos. Então, ao mesmo tempo eu me corrigi e disse, não tem como não ter algo dele nos personagens. Afinal de contas, a gente escreve de acordo com o nosso horizonte de conhecimento, né? De acordo com aquilo de mundo que a gente conhece. Tu pode falar um pouco para a gente sobre essa experiência, sobre essa pergunta do ser autobiográfico ou não? Não, isso obviamente que a primeira indagação que você tem quando você conhece, que obviamente o primeiro círculo de pessoas que leram o livro são pessoas próximas a mim, óbvio. E obviamente alguma coisa escapa para essas pessoas enquanto estão lendo, e isso vai despertando a curiosidade. Isso é natural. Muito provavelmente, se eu tivesse conhecido os grandes escritores que formataram o meu gosto literário, Machado, o Érico, a Clarice, a Lígia, eu teria um entendimento muito mais claro da gênese dos livros desses autores. Né? Porque eu teria um vislumbre de como eles se movimentam, o que eles pensam, o que eles falam, dos seus defeitos, das suas qualidades. Então, toda obra, seja ela literária, seja ela uma pintura, um filme, uma peça de teatro, uma música, ela diz do criador. Assim como tudo aquilo que nós falamos, sem necessariamente produzir cultura ou produzir alguma coisa artística, fala do que nós temos dentro de nós. Né? A gente não colhe as nossas frutas do quintal alheio, a gente colhe as nossas frutas e se alimenta daquilo que está no quintal da gente. Nós colhemos as frutas que estão no nosso quintal. Se o nosso quintal tem abacateiro, a gente vai comer abacate. Se o nosso quintal tem pé de siriguela, a gente vai comer siriguela. E se a gente quiser criar imaginativamente outras coisas e se alimentar de outras coisas, a gente precisa entrar no processo também de criação interior. Isso, para mim, é muito. E aí, mais uma vez, eu vou dizer que tem a ver com o momento em que eu estava vivendo. Porque o náufrago foi a terapia que eu não tive condições de fazer naquele momento. Que eu precisava fazer uma terapia para resolver várias questões interiores que eu tinha naquele momento, e eu não tive essa oportunidade, eu não tive condições naquele momento.
E a minha única forma de tentar extravasar o que eu estava experimentando, o que eu estava vivendo naquele momento foi escrevendo. Então, o livro também é um retrato do meu coração, da minha alma naquele tempo. Eu sempre digo para as pessoas que, na verdade, o náufrago sou eu. Eu sou o náufrago. O que não significa dizer que eu sou o Rafael. Significa dizer que a primeira experiência de naufrágio foi minha. E porque eu estava experimentando uma vivência de naufrágio naquele momento, eu pude escrever uma obra que trata de náufragos existenciais, náufragos espirituais, náufragos afetivos, que de alguma forma também vão se encontrando. E da mesma maneira como o personagem principal se encontra, né, consigo mesmo no final, replicando a mesma. Porque o livro é cíclico, né? Ele termina exatamente como ele começa. Ele deu uma volta completa, só que quando ele dá essa volta completa, ele já não é a mesma pessoa. Entendeu? E aí, eu também, quando eu terminei de escrever, eu era outra pessoa. Eu não era mais a mesma pessoa de quando eu comecei a escrever. Um padre amigo meu, quando ele leu o livro, ele disse assim, que isso aqui é um roteiro de cura interior. Porque você conseguiu colocar de uma maneira poética, de uma maneira literária, uma experiência que você estava tendo, e ao mesmo tempo que você está contando a sua situação naquele momento que você colocou para fora, ao mesmo tempo você está se curando. E eu, assim, nenhuma outra pessoa foi tão um ponto chave da compreensão desse livro como ele, quando ele diz isso. Que na verdade é isso. O náufrago nada mais é do que uma sessão de terapia de mim comigo mesmo exposta para todo mundo ler. Então, sim, eu tô em todos os personagens. Eu sou o Rafael, eu sou a Marina, eu sou o pai do Rafael, eu sou todos esses personagens e não sou ninguém. Porque ao mesmo tempo também tem a questão da criação, né? Você tem um desvario, né? Tem você voar em cima de um chão que é o seu chão. Interessante. Uma das coisas que me fez pensar sobre isso que você falou agora há pouco também, pegando os protagonistas, destacando pelo menos três personagens, né? O Rafael, a Marina e o pai do Rafael, percebendo a relação que eles possuem com o mar, né? Então, é algo em comum que existe entre os personagens e que salta aos olhos. O livro começa assim, começa com uma experiência do Rafael, do pai do Rafael, da mãe do Rafael, ali no mar, naquele cenário. Mas assim que o Rafael conhece a Marina, eu me lembro que tem uma cena que eles estão voltando de, de uma festa e acaba que eles param no mar e ali é tipo o primeiro momento assim que eles se tornam mais próximos, né? E tem uma cena que você descreve que a Marina fica parada em pé olhando para o mar e meio que não chega a cair uma lágrima, né? Mas ela agradece para ele, obrigado pela praia. E eu me lembro que eu destaquei aqui nos meus rabiscos como Marina, como que visitada por uma lembrança forte, né? Isso é bem no comecinho do livro, tá, pessoal? Porque eu não vou entregar as coisas da história em si, porque eu acho que esse é um outro movimento, né? Mas eu fui percebendo e fui puxando setinhas, destacando a experiência que os personagens possuíam com o mar, mostrando para a gente que o mar é um elemento central dentro da história. E, como você disse, né, a gente colhe daquilo, né, que a gente tem dentro de nós. Então, você escrevia daquilo que você tinha dentro de você na época. Como é essa tua experiência com o mar que transbordou nesse livro, no Náufrago? A experiência do mar é a experiência com o infinito, é a experiência com o transcendente, é a experiência com aquilo que a gente não consegue conter, medir,
eu sempre via muito o mar, e eu tive várias experiências, até mesmo místicas, observando o mar, vendo o mar, olhando, né, o movimento do mar, dessa grandiosidade do divino, dessa infinitude do divino em mim, sobre mim, dentro de mim. Então, o mar, ele meio que representa o divino, ele representa Deus, para a minha experiência pessoal, como metáfora, como alegoria. E isso a gente vê, por exemplo, nos evangelhos, né? Existem muitas cenas dos evangelhos que a gente tem um elemento simbólico e real. Avançar para águas mais profundas, né? Ir para outra margem. Então, o mar, ele passeia muito no meu imaginário com essa questão, né? Com essa força de imagem. E aí, por isso que, com o passar dos anos, foram 9 anos. Então, eu tive muito tempo de ruminar isso. Né? De ruminar o mar como essa metáfora, como essa alegoria, como esse símbolo. Quando eu comecei a escrever, de maneira real e de maneira metafórica, o mar veio para dentro da minha narrativa. Porque nesse período também, era um período que eu ia muito para a praia, pensar. Esse livro ele foi muito escrito também nas minhas divagações enquanto eu caminhava na praia. Eu ia para a beira do mar, botava o pé na areia, ia para aquele espigão, ficava olhando para o mar, e aquilo ali ia me inspirando. Né? Então, muito da inspiração do mar ela veio efetivamente da presença do mar na minha vida no processo de confecção do romance. Então, além do fato de ter um componente alegórico, simbólico muito forte, ele também teve uma presença real muito forte, porque enquanto eu escrevia, ele era uma presença muito concreta para mim. E toda vida que eu me volto para o mar, eu sempre tenho essa experiência desse contato com algo que me ultrapassa, mas que ao mesmo tempo faz todo sentido para mim. Né? Eu nunca naveguei, nunca surfei, eu tenho muito a experiência do mar a partir da margem, mas é exatamente a margem do mar, a praia, as ondas, que foram o fundamento dessa experiência de observação e de mergulho, né? Já que a gente está usando essa metáfora, de mergulho em mim mesmo para produzir a obra. Muito bem. Aí a gente parte para a relação do Rafael com os outros personagens, né? Então a gente tem o Rafael inserido num núcleo de amigos, um núcleo de amigos diversos, pelo que eu entendi, eles eram jovens que haviam estudado juntos, né, na escola, e que no tempo da faculdade cada um foi para uma determinada área, alguns até em áreas comuns, mas houve uma diversificação, né, da forma geral. Mas eles mantiveram os vínculos de amizade, uma coisa que eu não tive porque a minha vida é andar por este país, então passou um ano, eu fui jogado para um lado e para o outro. Mas uma coisa que eu acho interessante primeiro que eu queria falar sobre os marcos de cumplicidade com esses outros jovens, a formação das memórias do Rafael, que isso para mim ficou muito bacana, muito bem escrito. E até dentro desse núcleo vai se desenvolvendo o conhecimento dele com relação à Marina, né? Mas o que eu queria te perguntar era a inspiração da Marina, porque a Marina, ela é uma personagem super interessante, instigante, né? No começo eu achava ela... Na verdade, não só no começo, mas quando vocês lerem, pessoal, vocês vão ver que a Marina é misteriosa. Até o desfecho do livro é um mistério, né? Que eu não vou dizer qual é também, mas... Mesmo porque eu não sei do destino dela, mas... Todo livro ele vai te passando essa mensagem de personagem misteriosa, né? Você nunca sabe exatamente qual é a dela.
eu me lembro que quando eu estava lendo a primeira vez, eu cheguei até a destacar que era como se o Rafael estivesse embarcando num relacionamento. Todo relacionamento ele precisa ser recíproco, né? E o relacionamento dele com a Marina é como se ele tivesse muito mais afim, né? E aí ele estava muito feliz porque era aquela coisa nova, ele conheceu uma garota nova, interessante, empolgante para ele, e ao mesmo tempo ele vivia a antítese de não saber exatamente como era a resposta afetiva dela em relação a ele. Havia sim uma resposta, claro, mas a profundidade dessa resposta, ele no começo do livro ele não sabe, não é? E essa tua inspiração para Marina, Breno, nos fala um pouco sobre a personagem para você, por você. Primeiro de tudo, o nome, né? Sim, O nome Marina já é indicativo de algo que tem a ver com o mar enquanto símbolo. Então, isso também é meio que um elemento que fortalece isso que eu estava dizendo antes. Porque ela é marina, ela é marinha, ela está na ordem do desconhecido mesmo, ela está na ordem daquilo que está no imponderável, ela está na ordem daquilo que eu não consigo alcançar. Que o mar tem isso, né? Você não consegue abraçar o mar. Você olha, mas ele é misterioso. Ele é o desconhecido que você não consegue meio que entender. Então, isso já é a Marina, ela já se explica a partir do próprio nome dela. Os nossos relacionamentos, né, os relacionamentos que os indivíduos, né, nós seres humanos estabelecemos, eles deixam marcas nas nossas vidas, né? A Marina ela serve no livro para indicar essa ruptura entre o Rafael que sai da adolescência e entra na vida adulta. Que na verdade o livro está estruturado em três eixos. Né? O Rafael ele está no centro e ele se relaciona de três maneiras com três pessoas diferentes. Ele se relaciona com o pai, Roberto Amaral, ele se relaciona com a Marina e ele se relaciona com essa memória, essa evocação da mãe dele. Que é uma coisa que no livro não fica tão claro, mas é fundamental. Que essa mãe, ela não é um personagem pequeno na narrativa. Ela é um personagem importante que é evocada em momentos cruciais, mas que ela é evocada. Ela é, digamos assim, o mais que perfeito na história. Ele volta para trás e ela já não está. Então, ele se lembra daquele momento que ele evocando essa mãe que já tinha ido. E essa evocação também era importante para o processo de amadurecimento dele pela ausência. Porque as pessoas elas nos marcam não somente pela presença, mas também pela ausência. Né? Você sabe muito bem disso. Enfim, então a ausência de uma pessoa também é presença. Né? Então, a história do Rafael ela está estruturada nesse eixo triplo. Pai, mãe e Marina. A Marina, ela é desconhecida até para mim. Ela é desconhecida até para mim que criei a Marina, que escrevi a Marina, que desenhei a Marina. Exatamente porque, pelo fato dela cumprir uma função na narrativa, mas não é simplesmente um cumprimento de função, ela é uma pessoa que tem vontade própria, ela ia me escapando. Da mesma forma que ela escapava, a Rafael, ela me escapava também. Mas ela tinha um papel na vida dele. Como as pessoas com as quais nos relacionamos, elas cumprem um papel nas nossas vidas. Naquele momento específico, ela cumpriu um papel na vida do Rafael poderoso, forte, profundo, urgente, e que deixou marcas, né? E deixou consequências, vamos dizer assim. Vamos deixar aí as reticências no ar. Né? Coisas boas, maravilhosas e coisas ruins também. E que serviram também para o processo de crescimento dele.
De culpa, Então, assim, entendi. a Marina. E a Marina, ela passa pela vida do Rafael, como outras pessoas passaram antes na vida dele e passaram depois, mas essa personagem especificamente, naquele momento, ela é fundamental para que o Rafael passasse a ser o homem que ele acabou se tornando. E aí, como isso passou, né, ele conta a história, né, do futuro, ele conta a história dele já adulto. Além do fato dela ter sido desconhecida para ele naquele momento em que ambos viveram juntos, à medida que o tempo foi passando, ela foi se tornando uma lembrança cada vez mais fugidia. Então, para ele, ficou ainda mais complicado delimitar essa Marina, porque o tempo passou. Apesar de tudo que acabou ocasionando o relacionamento deles dois, ela passou. Entendeu? Entendi. Pessoal, nós vamos completar 1 hora já de live. Então, pelas limitações do Instagram, eu preciso fechar essa sala, tá? Mas nós ainda temos um pouco para conversar sobre o livro e conversarmos sobre o Breno também. Então, eu vou fechar essa sala e logo na sequência eu abro outra, tá bom? Que é para poder a gente não ter problema com deixar o material da live salvo, tá certo? Então, é só um segundo, a gente volta já, tá? É a pausa do comercial. É a pausa do comercial.